Oi, gente, mais um sábado de cura interior e hoje voltando esse sábado com mais esse encontro com vocês para falar hoje do tema Tapando as Brechas do Medo. Eu vou deixar na edição a imagem dessa tela aqui para vocês mais aproximado. Que fala sobre as figuras com pano de fundo, né? Que ora você foca numa imagem que se forma, ora no seu fundo e vê outra imagem. Eu deixo para vocês na sequência, para voltar aqui com a palavra. A nossa mente pode ser representada nessa gravura que vocês viram agora. Os cálices, a parte mais escura, destacada, em negrito, que emerge do nosso consciente, é aquilo que focamos. Já as faces ou perfis, algumas sérias, outras rindo, outras tristes, quase imperceptíveis, que ficam no fundo em branco, seriam o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, que influencia o panorama e coexiste conosco, apesar de submersos no inconsciente. Como o leigo fala, né, o subconsciente. Então, Freud, o médico descobridor do inconsciente, comparou o inconsciente com um porão, a parte subterrânea da casa, onde ficam guardados os nossos registros de nossa história, né? Álbuns de foto, objetos antigos, de forma que ao penetrarmos nele com uma lanterna, o que estiver sendo iluminado pelo foco da mesma é o que temos presente, vindo a chamada consciência. E o que permanece sob a penumbra é o conteúdo inconsciente que influencia no que vemos e como respondemos. Então, o inconsciente pode conter elementos tanto do passado quanto de um passado mais presente, questões do presente mesmo, que às vezes, por um gatilho, situações no presente trazem à tona lembranças do passado ou questões que estamos vivenciando, conflitos do presente mesmo. Então, situações, gatilhos, sem que nós percebamos, nos levam a responder de forma desproporcional para quem está vendo apenas a situação desencadeadora desse conteúdo de conflito, um conflito do passado ou mesmo do presente. Então, essa figura o que nós focamos primeiro está no nosso presente. E o que fica desfocado, que está no pano de fundo da figura, são questões que estão no nosso inconsciente. Mas na cura interior, nós temos que ter em mente que Deus é o nosso pano de fundo, que devemos focar nos momentos de dificuldade. Mas, ao contrário disso, é sempre nas crises que tendemos a maximizar os problemas, ao invés de termos a face de Deus em nossa consciência. Como essa figura aí, que a gente pode focar nas faces, em vez de focar nos cálices. Os cálices, a parte em preto dessa figura, remonta ao sofrimento. Jesus não disse, passa de mim esse cálice? Mas se nós focarmos na parte branca da figura, veremos a face. Por que não a face de Deus? A face de Jesus.
que é a fonte de segurança em crises de medo e de insegurança. Aí aqui eu deixo um versículo, Jeremias, capítulo 36, versículo 6, da página 33 da apostila, que está sempre na descrição desses vídeos de cura interior, que vocês conseguem baixar no Hotmart, que está a apostila completa, na qual eu estou me baseando para fazer esses vídeos. Em crise de insegurança, necessitamos de perspectivas. No filme O Diário da Princesa, ouvimos aquela frase que coragem não é ausência de medo, mas ter algo por mais importante que o próprio medo. O medo, gente, faz parte da vida. São emoções válidas, temos várias emoções, temos a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo. No filme Divertidamente traz até algumas outras emoções, né? A vergonha, a inveja. Divertidamente 2, eles têm esse enfoque psicológico também das emoções. Muito bom para os pré-adolescentes, os adolescentes verem, as crianças, que falam das emoções de uma forma lúdica. Para vencer o medo, nós devemos gradativamente nos expor àquilo que nos traz medo, porque o medo, ele é o que nos paralisa ou o que nos impulsiona a agir. O medo também pode ser uma mola motora que nos impulsiona a agir. Então, que nós pegamos o impulso do medo para agir, né? Para agir, enfrentando ele gradativamente, através de uma dessensibilização, e o psicólogo faz esse trabalho na terapia, de gradativamente e expondo a pessoa às situações que ela tem medo, né? Que ela tem um medo irracional, né? Exagerado, porque o medo também nos protege, né? O medo tem a sua função. Ele nos protege também de perigos reais, mas o transtorno, a síndrome do pânico, as fobias, a fobia social, é quando esse medo ele está distorcido. Então, a gente deve enfrentar ele gradativamente, nos expondo aos poucos àquelas situações que nos dá medo. E como diz no Diário da Princesa, coragem não é ausência de medo, é ter algo por mais importante que o próprio medo. Então, que a gente vá com medo mesmo, porque o medo faz parte da vida. E a vida tem desafios e é isso que nos faz crescer e evoluir. Agora falando um pouco da síndrome do pânico, né? Muitos médicos falam que na emergência chegam casos que são, na verdade, psiquiátricos. Chega gente com sintomas físicos, achando que está infartando e, na verdade, está tendo uma crise de pânico, né? E aí eles encaminham para terapia, para o psiquiatra, até se for preciso entrar com uma medicação. Então, técnicas como a descatastrofização, que eu falei na semana passada, que também serve para depressão, também é importante para lidar com medo, pensando, mas se isso acontecer, o que de pior pode acontecer? Né? Ter em mente que do chão não passa, né? Para a síndrome do pânico. Porque acha que está infartando, tem medo de morrer, medo de ficar louco e, no entanto, não é um infarto, não vai morrer. Então, do chão não passa. E falando de fobia social, entrando mais um pouquinho nesse assunto, o trabalho de autoconhecimento, de você conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, fazer um trabalho que mexe também com autoestima, né? Também você se conhecendo, né? Também reduz, ajuda a tirar essa fobia social. Você não tendo...
porque vem muito do medo de se expor, né? Expor quem você é. Então, você começar a verbalizar as coisas que você gosta, as suas características, num trabalho também de autoconhecimento, vai te dando mais confiança. Mais confiança. Porque a fobia social pode ser uma insegurança, assim, a pessoa está desempregada há muito tempo, né? Aí ela vai ficando com uma certa insegurança. E aí, como eu falei, é uma bola de neve, né? Porque ela vai se travando e aí fica mais difícil ainda arranjar um emprego, por exemplo. Então, ela tem que ir gradativamente enfrentando as situações para dessensibilizar. Aí aqui eu falo na apostila, na página 33 da apostila Vivendo a Cura Interior, que eu deixo o link do Hotmart para você adquirir essa apostila na descrição desses vídeos que eu tenho feito aos sábados. Aí fala aqui, ó, os mártires conseguiram manter a fé e o equilíbrio emocional diante de cadeias, provações e mesmo da morte, porque tinham uma visão panorâmica, enxergavam de cima o problema que o cercava, vendo sempre a face de Deus. Aí aqui eu deixo um capítulo de Atos, capítulo 7, versículo 54, que diz sobre o martírio de Estevão. Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, aonde ele focava? Onde ele fixava os olhos, a visão dele? Aqui, fitava os olhos no céu, né? Os mártires olhavam para além das circunstâncias, além da situação que os sufocava. Estevão foi sustentado literalmente pela visão da face de Deus enquanto morria. Então, aí essa figura, né? Você vai ver o cálice ou vai ver a face de Deus? É o que você foca, né? Quando a nossa visão desfocada começa a ficar nítida e ver Deus conosco em todo o tempo, paramos de antecipar o problema. Tem aqui a passagem de quando Jesus andou sobre o mar, que Pedro disse: Jesus, manda eu ir ter convosco. E Jesus disse: vem. E aí Pedro andou sobre o mar também. Só que de repente Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o mar. Aí ele começou a afundar e se afogar. Mas aí ele gritou: salva-me, Jesus. E Jesus estendeu o braço e salvou ele. Então aqui de novo, focar na face de Deus ou nos problemas, nas ondas do mar. Mas ainda que você esteja afundando, até para isso tem solução. Deus estende a mão para você e te salva. A descatastrofização, né? O que de pior pode acontecer? Né? O que de pior pode acontecer, se isso for verdade? Do chão não passa. Lembra que na emergência as pessoas acham que estão infartando e não é verdade. Não é verdade. É tudo psicológico. Um exercício que eu deixo na página 35 e 36 é, como eu falei aqui, do enfrentamento. Procure aos poucos se dessensibilizar do que você tem medo. Se você tem medo de ir na rua, comece aos pouquinhos, dando uma volta no quarteirão por dia, depois vá mais adiante um pouco, e vá até a padaria, interaja, depois vá um pouco mais distante, né? Mas antes de enfrentar a situação, uma técnica boa é você, num lugar bem relaxado,
imaginar como vai ser essa situação e cada vez que vem um pensamento desagradável, você fala, dá uma ordem, para ver que você tem um controle. E começa a imaginar a situação você conseguindo vencer. Começa a se imaginar assim, num lugar bem relaxado. Como vai ser lá? Começa a imaginar. Antes de ir. E qualquer pensamento irracional, você dá um comando, para. E você se imagina conseguindo. Então é isso, gente, a palavra de hoje que eu deixo para vocês. E vou terminar veiculando mais um pouquinho a imagem dos cálices e das faces para vocês terem com vocês. E semana que vem eu volto com mais um programa de cura interior e o tema será manejo da raiva. Como manejar a raiva, né? Para pessoas que têm problemas com agressividade. Tudo à luz da Bíblia e da psicologia. Então é isso, curtam mais esse vídeo e não deixem de se inscrever no canal para receber as notificações assim que um vídeo novo for postado.